Olá, é tempo de entrarmos de forma expressa no Evangelho de João, nestas nossas conversas sobre Jesus, século XXI. O Evangelho de João, logo nos seus começos, também tem uma fundamental palavra a dizer-nos. Sempre se tem dito e pensado na investigação bíblica, histórica, que este terá sido o último, o Evangelho dos quatro, a ter sido escrito, a ter aparecido. Garantidamente Marcos é o primeiro e este seria ou será o último. Embora hoje já haja quem se incline mais para a opinião de que não será este o último dos quatro, mas que o Evangelho de Lucas, em 2 volumes, ter-se-á também inspirado, terá conhecido já o Evangelho de João. São pormenores não assim tão significantes para o substancial destas conversas, uma vez que as conversas estão todas envolvidas com a pessoa de Jesus, Jesus século XXI, que é uma maneira que eu encontrei, que me ocorreu até numa das minhas caminhadas diárias pela saúde, assim como quem vai sempre à escuta, me ocorreu fazer sobre umas conversas sobre Jesus, trazer Jesus ao século XXI, porque sem Jesus a humanidade está toda ela bem mais pobre, bem mais inumana, sem referências para o humano, o plena e integralmente humano que, como humanidade, está chamada desde o início a ser. E é curioso como este Evangelho de João, que também inicia o seu relato fundamentalmente com Jesus já adulto, também nas margens do Jordão, e até como que recupera para ele alguns dos discípulos de João o Batista, que teriam começado por ser discípulos de João, como de resto também Jesus, e depois desta ruptura que Jesus faz com o mestre João Batista, terá conseguido, mesmo sem querer certamente, que outros, ao saberem da sua decisão, também tenham deliberado seguir Jesus, acompanhá-lo, fazerem-se companheiros, seguidores, discípulos de Jesus. É assim que tudo começa, já com os adultos. Neste Evangelho de João, como no de Marcos, não há qualquer referência com pormenores à forma como Jesus terá nascido, terá sido concebido, terá nascido, onde, quando, como, etc. E isso acaba por dar ainda mais força, certamente, ao tal ponto de vista da investigação histórica sobre Jesus e sobre os Evangelhos, as 4 narrativas canónicas, conhecidas por 4 Evangelhos,
de que este Evangelho será anterior ao de Lucas. E, portanto, muito influenciado é pelo Evangelho de Marcos. Mas tem aqui um pormenor muito curioso, o Evangelho de João. Quem o abre, para lá de todo o Evangelho, utilizar uma linguagem altamente teológica, às vezes de difícil compreensão, inclusive no século XXI, e ele surpreende-nos porque, ao contrário dos demais, abre com um poema. Abre com um poema. Temos-lhe chamado, na tradição das igrejas, temos-lhe chamado menos corretamente prólogo. Não é propriamente um prólogo, é um poema de abertura. Um poema de abertura. Quer dizer que os autores, as comunidades joânicas que escrevem este Evangelho em forma de testemunho do seu próprio viver comunitário sob a influência de Jesus, o Jesus da história e do seu mesmo espírito, que estas comunidades são comunidades que captaram o essencial de Jesus como poema. Jesus é o poema humano, o poema vivo. O poema vivo. O maior poema, não propriamente da literatura mundial, mas o maior poema vivo da humanidade. O ser humano em Jesus, o Filho de Maria. O ser humano é o poema. Ou, se quisermos, é a poesia. E isto diz-nos, logo de entrada, que os que formos, as que formos discípulos de Jesus, teremos uma sensibilidade humana tão refinada, tão apurada, tão desenvolvida, que nos compreenderemos a nós próprias e a nós próprios como poemas vivos, uns com os outros, uns para os outros. Isto diz bem como no século XXI a humanidade ainda está quase nos antípodas de Jesus. Como ela tem ainda um percurso enorme, histórico, a realizar para atingir o patamar de desenvolvimento humano que os evangelhos conheceram, as comunidades que escrevem os evangelhos conheceram em Jesus, no homem Jesus, no ser humano Jesus, o Filho de Maria. Estamos ainda longe. Estamos ainda numa espécie de pré-história da humanidade. De tal modo, ainda somos violentos, brutos, agressivos. Ainda somos tão permeáveis à idolatria, à corrupção, à mentira, ao estratagema, ao engano, à exploração do outro, da outra, à violação dos direitos de cada um dos seres humanos. Ainda estamos tão longe de sermos poema vivo, de termos esta sensibilidade humana que em Jesus é a plenitude do humano. Já prosseguiremos.